O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o espírito de sabedoria e da revelação do pleno conhecimento dele. Com esse versículo da carta aos Efésios, capítulo 1, verso 17, saudamos a todas as pessoas que nos assistem. A equipe de culto, de forma bem especial, acolhe a cada pessoa que agora nos acompanha. Esta celebração acontece nas dependências da Igreja da Paz, da comunidade evangélica de Joinville. Hoje, nossos musicistas são Vanessa Kaiser, Juliana Karina Schultz Klemann e Mário Klemann. Os ministros celebrantes são pastor Luiz Henrique Baumann, da paróquia São Marcos, e eu, pastor Jerry Fischer, da paróquia luterana Cristo Bom Pastor. Eu convido a iniciarmos cantando o hino Nós Estamos Hoje Aqui. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Estamos reunidos em nome do Trino Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Eu convido a você que nos assiste a se juntar a nós agora em um momento de oração para confessarmos os nossos pecados. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, Tu conheces o nosso coração, pois ele está diante de Ti como um livro aberto. Nós temos pecado contra Ti, estamos agora nos colocando na Tua presença para confessar os nossos pecados. Confiamos na Tua bondade para com aqueles que Te procuram arrependidos e cremos que não rejeitas quem procura refúgio em Ti. Querido Senhor, perdoa-nos quando julgamos as outras pessoas de forma injusta e impulsiva, nos colocando muitas vezes como pessoas superiores e acabando dominando e machucando os nossos semelhantes. Perdão quando planejamos mal contra o nosso próximo e também quando colocamos em prática os nossos pensamentos maldosos. Perdoa-nos quando não valorizamos a gratuidade da salvação que Teu Filho Jesus nos dá pela cruz. Por Cristo Jesus pedimos perdão pelo nosso coração endurecido e pela nossa falta de humildade. Agora, quando clamamos a uma só voz, cantando: tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade
O Senhor te declarou o que é bom, e que andes no Senhor e que faças o que Ele pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Recebam o perdão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos preparando para a leitura da Sagrada Escritura, convido você a cantar conosco o hino Deus é meu amparo. Como primeira leitura bíblica deste culto, queremos ouvir do Salmo de número 33, os versículos de 1 até 9. Ouçamos. Cantem de alegria ao Senhor, vós que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Nos preparando para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, queremos cantar juntos o hino Buscai primeiro o reino de Deus. Justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O texto do Evangelho previsto para esta celebração e que também será a base para a pregação deste culto, encontramos no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 10, o versículo 40 até 42, onde lemos:
Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Esta é a palavra de Deus. Bem-aventurado todo aquele que a ouve e aguarda. Amém. Convido a cantarmos o hino Estou Pronto, Senhor. Em seguida ouviremos a mensagem trazida pelo pastor Luiz Bauman. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Eu saúdo a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. A todos que fazem parte da comunidade evangélica de Joinville, em todas as suas igrejas, e também todas as pessoas que nos acompanham nesta celebração em todos os lugares. Que bom podermos estar juntos e que possa ser também nesse momento da palavra, a palavra que fale ao teu coração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós acabamos de cantar um hino que diz: fala, Senhor, porque eu estou pronto, estou pronta para te ouvir. Ó Deus, fala ao nosso coração através da tua palavra, que já ouvimos nos hinos, que já ouvimos nas leituras, mas a tua própria palavra diz que a fé vem pela pregação. Que também a pregação deste culto, Senhor, pelo agir do teu Espírito Santo, haja em nossas mentes e corações, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto bíblico já foi lido, é o texto bíblico previsto para esse domingo, que é o 4º domingo após Pentecostes. E é uma palavra onde o Senhor Jesus está falando da importância do discipulado, do seguir a Ele. Ele fala do compromisso, quem segue a Jesus deve ter o compromisso de estar com Ele, fala de recompensas e fala da bênção de quem também ajuda aqueles que propagam, aqueles que pregam o Evangelho. Eu lembro de uma propaganda lá dos anos 80. Era uma propaganda bem interessante, ela foi uma grande campanha naqueles anos. Quem é mais velho pode lembrar. Havia uma pessoa que chegava num deserto, num lugar seco, e dava para ver que ele estava cansado, e aí todos esperavam que ele fosse pedir algo para beber, mas ele pede algum salgado, alguma coisa, e todos ficam olhando espantados. Ele come aquilo e depois de comer, ele tira da sua mochila um refrigerante que não existe mais, e aí a propaganda dizia: provoque a sede até não aguentar mais, daí acabe com ela com tim. E terminava dizendo que esse refrigerante era para a pior sede. Qual é a pior sede? No texto bíblico que foi lido, o Senhor Jesus diz: bem-aventurado aquele que dá um copo de água fria a quem o pede. Sem dúvida, é muito bom quando nós estamos com sede,
receber água. Qual é a pior sede? A pior sede do ser humano me parece ser a sede de falta de sentido de vida, de uma razão de vida, de buscar por que viver. No meio disso, há a sede motivada pelas crises pelas quais as pessoas passam. Nós mesmos vivemos um tempo bastante difícil e onde pessoas acabam ficando preocupadas, nervosas. Essas crises deixam a gente com sede de algo que nos faça bem. Há as crises e há também as dores, as sedes causadas pelas dores humanas, dores de perdas, dores de doenças, dores emocionais, enfim. Estas são as piores sedes do ser humano. E, parafraseando ou lembrando aquela propaganda antiga, que a gente poderia dizer até que era uma fake news, afinal de contas, não é refrigerante que sacia bem mesmo a sede do nosso corpo, mas, parafraseando essa propaganda, a gente pode dizer, para a pior sede, o amor de Deus. Para a pior sede do coração humano, nós precisamos do amor de Deus. E este quer ser o tema dessa pregação, entendendo a palavra que foi lida antes. Como eu disse, o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos, estava falando do preço do discipulado e da importância do compromisso. E ele diz antes, quem recebe quem recebe os seus discípulos, recebe a ele mesmo. E por isso quem recebe um profeta ou quem recebe um justo, receberá a recompensa daquelas pessoas. E aí ele termina essa palavra dizendo, e se alguém der mesmo que seja um copo de água fria a um desses pequeninos servos, porque é discípulo de Jesus, ele diz, não perderá jamais a sua recompensa. Esse texto, a gente pode dizer, fala de pequenas coisas. Copo de água, algo muito simples. Não é, podemos assim dizer, uma profunda elaboração teológica. Jesus fala aqui de servir a pessoa nas suas necessidades, de onde há algo que possa ser feito, fazer da melhor maneira, da maneira mais simples, mas servir ao outro. O Senhor Jesus, ele, no Evangelho de Mateus, e em todos os evangelhos, nós podemos ver, ele estava diante de líderes religiosos também, em boa parte do seu ministério, com o qual começavam a haver conflitos. Jesus era recebido pelo povo, Jesus abençoava, Jesus ensinava, Jesus curava, e isto, além de trazer muitas bênçãos, mas também foi trazendo conflito com líderes religiosos do seu tempo. E nós podemos dizer que, muitas vezes, isso está no centro do Evangelho, afinal, depois Jesus foi levado à cruz por essas pessoas que não o entenderam. Enfim, diante dos líderes religiosos da sua época, especialmente os fariseus, os mestres da lei, nós vemos o Senhor Jesus em conflitos constantes. E, de certa forma, nós podemos dizer que esse conflito ele acontecia entre a simplicidade do servir que o Senhor Jesus vinha trazer e a estrutura religiosa que havia na sua época. E as duas coisas, muitas vezes, não combinavam. Como eu disse, boa parte desses conflitos eram com os fariseus, que eram pessoas profundamente religiosas e que estudavam muito as leis e que buscavam fazer tudo da melhor maneira. Os fariseus, por exemplo, eles oravam 5 vezes ao dia. Tinham seus horários e eram rígidos nisto. Eles davam o dízimo de tudo aquilo que ganhavam. Eles incentivavam a que todas as leis religiosas fossem cumpridas. Podemos dizer que eles eram pessoas, então, muito piedosas, mas justamente com eles os conflitos aconteciam. Por quê? Porque eles viviam para as regras, viviam para a lei e não para as pessoas. Numa outra parte do Evangelho, Jesus mesmo diz que as leis foram feitas para o homem, e não o homem para ter que seguir as leis todas, em todos os momentos, de uma maneira rígida. Enfim, eles eram muito apegados à doutrina.
E aqui uma palavra, né? Não que isto não seja bom, é claro que nós devemos buscar a melhor doutrina, é claro que nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que Ele nos ensina e procurar seguir da melhor maneira, claro. Mas isso também precisa passar pelo nosso coração. Não pode ser apenas um ritual, uma obrigação, aquilo que eu tenho que fazer. Os fariseus e os líderes religiosos da época de Jesus, nas suas estruturas religiosas, muitas vezes agiam assim. Era aquilo que tinha que ser feito, era uma obrigação e ainda impunham essa obrigação a outros. E aí Jesus vem e fala dos seus discípulos de algo mais simples. Ele fala do preço do discipulado, é preciso que haja compromisso. Mas aí ele fala em servir nas coisas práticas da vida, no dia a dia. Assim, a partir dessas observações, eu gostaria de trazer para nós 2 pontos, 2 momentos especialmente. Primeiro, que a gente também lembre que as estruturas, elas são para serviço. Elas estão aí com uma finalidade. Novamente, eu quero deixar bem claro que, ao falar disso, nós não podemos desprezar as estruturas que nós temos. Elas nos ajudam, elas nos dão uma história, elas nos mantêm num caminho. É muito ruim quando pessoas muitas vezes tentam romper com suas tradições religiosas e tomar um caminho novo. Acaba sendo algo que, ao invés de ajudar, vai apenas fazer com que a pessoa cometa erros novos, ou talvez os antigos que novamente vão acontecendo. Enfim, as estruturas elas podem ser muito úteis, mas desde que a gente saiba que elas têm uma finalidade. Ou seja, se nós temos nossos templos, se nós temos nossos grupos, se nós temos tudo isso, é para as pessoas. É para servir as pessoas, jamais o contrário. E como alguém disse certa vez, a igreja talvez seja a única instituição que ela não existe por causa daqueles que são filiados a ela. Ela existe para os que não estão nela. Ou seja, nós somos igreja para servir as pessoas, para testemunhar o amor de Deus ao mundo. Enfim, se nós temos grupos, temos nossos programas, participamos de atividades, para quê? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós precisamos fazer, e que bom se nós estamos em algum grupo na comunidade, seja o grupo de senhoras da UASE, algum grupo de estudo bíblico, um grupo de música, um grupo de casais, enfim, o grupo que estivermos. Mas para quê? Claro que nesses grupos nós somos abençoados e somos alimentados, mas que a gente observe que, acima de tudo, estamos ali para servir pessoas. Estamos ali para abençoar. Estamos ali para mostrar o amor de Jesus. Por isso, no texto bíblico, Jesus repete a palavra: quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, receberá recompensa. Quem recebe um justo, receberá a recompensa. Olhem quantas vezes, nesses versículos 40 e 41 do capítulo 10 de Mateus, Jesus repete a palavra receber. Quem recebe, receber, acolher o outro, está no centro da mensagem de Jesus. E é aquilo que deve ser, então, o central no nosso agir, nos nossos grupos, como igreja, que se coloca a servir os outros. O segundo ponto que eu quero trazer, complementando este, é que você também pode ser uma bênção. Você pode ser esta bênção que dá o copo de água fria àquele que está com sede. Muitas vezes há, entre algumas pessoas, aquela ideia de que eu preciso me preparar, eu preciso estudar mais. Não, eu até gostaria de ajudar mais, mas eu não conheço tanto da Bíblia, então eu preciso me aprofundar cada vez mais, porque senão, me imagina, eu posso dizer alguma coisa que não esteja bem certa. E claro, esse cuidado é bom. É bom a gente buscar
servir da melhor maneira. Afinal de contas, se estamos servindo o grande Deus, Criador do céu e da terra, devemos fazê-lo com o maior zelo, com a maior responsabilidade possível. Mas isso não pode fazer com que a gente se intimide, ou até com que a gente se acovarde, dizendo, não, deve ter alguém melhor do que eu para testemunhar, deve ter alguém melhor do que eu para fazer isto, e talvez eu não faça tão bem, então eu vou ficar por aqui, vou deixar outros fazendo. Não é assim. Muitas vezes, isto é algo que nós vemos na vida de pessoas que querem sempre aprender, buscar mais, mas para daí começar a servir. Não, comece a servir hoje. E claro, e vá se preparando cada vez melhor. Aliás, na palavra de Deus nós jamais somos formados, nós sempre precisamos continuar aprendendo, somos sempre aprendizes. Mas como a gente pode fazer isto? Lembrando a palavra de Jesus, que diz que vai receber a recompensa aquele que der um copo de água fria a um desses pequeninos que está com sede. Como nós podemos fazer? Eu lembro de um exemplo, de uma história que aconteceu comigo, que foi marcante na minha vida. É uma pessoa que veio me procurar, e naturalmente não vou entrar nos detalhes, mas a vida dela estava totalmente complicada. E assim, a gente na função pastoral quer dar uma orientação, quer dizer algo que anime alguém que está profundamente desanimado. E eu ia ouvindo aquela pessoa e começava a pensar, o que eu posso dizer a ela? Eu não lembro dos detalhes, porque já faz bastante tempo também, mas me marcou porque eu lembro que ela falou de que a família estava toda uma desgraça. Aí eu pensei, não, mas tem outra pessoa da família. Daí ela dizia que essa outra pessoa também, né, não estava nada bem. Aí depois entrou na questão financeira, não tinha mais como sair daquele buraco que tinha se enfiado. Aí começou a falar da sua saúde, né? Eu tinha pensado, bom, vou falar da saúde, né? Pelo menos você tem força. Ela estava com uma doença que seria uma doença terminal. Enfim, eu fui me desarmando totalmente e no final eu pensava, eu não tenho nada para dizer para ela. Que palavra de esperança eu ainda posso dizer? E antes de que eu pudesse tentar dizer alguma coisa que eu não sabia como falar, aquela pessoa olha para mim e diz com um sorriso, eu estou me sentindo bem melhor. Que bom que você me ouviu, como você me ajudou, como foi importante. Eu lembro que ainda orei com ela e depois eu fiquei pensando que quem foi abençoado naquele dia fui eu, porque eu percebi que bastava eu ouvir e Deus me ensinou isso naquele momento e que não é o que eu vou fazer, mas é eu me colocar a serviço e Deus é quem age. Bem-aventurado aquele que dá um copo de água fria a um desses meus pequeninos irmãos de Jesus. O que pode ser isto? Ouvir, orar, ajudar naquilo que for possível, mesmo que for em algo pequeno, aparentemente, estar ao lado. Isso nós podemos fazer. Não precisamos ter talvez um maior conhecimento teológico ou da doutrina, ou conhecer todos os livros da Bíblia, os versículos bíblicos. Basta nós sabermos que Deus nos ama, que Jesus nos chama e nos colocar a serviço. Para concluir, eu lembro da palavra do início. Para a pior sede do ser humano, o amor de Deus. Você pode ser bênção na vida de alguém. Pense nisto. Pense aonde você pode ajudar. Na tua família, no teu trabalho, na comunidade. Como você pode, nesta semana, nos próximos dias, abençoar, dar um copo de água gelada, dar aquilo que a pessoa necessita, dar aquilo que ajude a saciar a sede de alguém. Pode ser um abraço. Se for para alguém da família, pode ser o abraço mesmo. Se for para outra pessoa, aquele abraço virtual, pode ser um alô, pode ser um dizer eu estou aqui, pode ser ouvir alguém, mas pense aonde você pode servir e coloque-se nas mãos de Deus e faça algo de prático. Pense nisto. Quem agora eu estou lembrando
que talvez esteja doente, que talvez esteja entristecido, que está passando por uma crise. E nesse momento, agora, eu lembro dessa pessoa e coloque um propósito de mandar uma mensagem, de telefonar, de orar por ela, de visitar se for possível, enfim, de fazer o que é possível para ser uma bênção para aquela pessoa. Lembre, servir a Jesus não é algo que necessita de grandes coisas. É simplesmente se colocar nas mãos dele e deixar que o agir do Espírito Santo nos use para servir. Que você seja aquela pessoa que dá um copo de água fria para quem está com sede. Que você seja bênção para quem precisa. Amém. Vamos ouvir o próximo hino. Vamos nos colocar agora na presença do nosso Deus para a oração. Esse é o momento de oração de intercessão. Claro que eu vou ministrar, mas você, aí onde você está, também pode colocar os seus pedidos, colocar o seu coração na presença de Deus. Deus é aquele que nos ouve a todos. Também estará te ouvindo naquilo que você necessita, naquilo que você colocar na presença de Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos por este tempo de culto, por podermos te adorar, louvar o teu nome através dos hinos, por podermos ouvir a tua palavra, por podermos nos colocar diante de ti, reconhecendo que somos pessoas falhas, pessoas pecadoras, e confiar e sabermos que em Jesus temos o perdão e o renovo para te servirmos. E também, Senhor, te agradecemos porque a tua palavra nos desafia a te servirmos. E assim, ó Deus, que cada um de nós possa se colocar a teu serviço, que possamos ser aqueles que, para quem tem sede, a sede de amor, a sede da vida, nós possamos dar o copo de água, que é o teu amor, que é a tua graça, através de atitudes simples, mas de atitudes que mostram que nós estamos presentes. Ó Deus, assim nos ajuda a sermos testemunhas do teu amor, a sermos testemunhas da tua graça. Também, ó Deus, colocamos diante de ti nossa família, pedimos que tu abençoes nossa casa, o nosso lar, que tu guardes o convívio com as pessoas que estamos diariamente, que tu também, Senhor, abençoe o trabalho de cada um, dando-nos o pão de cada dia. Ó Deus, nesses tempos difíceis em que o nosso mundo vive, nós oramos também pelas autoridades, seja em nosso município, seja no estado, seja no país, dando, Senhor, pedindo que tu dê sabedoria, discernimento para conduzir tudo da melhor maneira. Também nesse tempo em que há uma pandemia em todo o mundo, Senhor, abençoa os cientistas para que logo possam achar um meio de tratar essa doença, abençoa os médicos, abençoa os enfermeiros, abençoa todos aqueles que cuidam de pessoas doentes. Senhor, guarda todos os que estão doentes, que estão sofrendo, seja por qualquer razão, por qualquer motivo. Abençoa também aqueles que estão enlutados. Ó Deus, que a tua paz, a tua bênção possa estar sobre cada pessoa, também sobre as nossas vidas. Senhor, que a tua igreja possa te servir,
Quando nós falamos da igreja, nós lembramos que ela é feita por pessoas e para pessoas. E que então nós, como pessoas que ouvem do teu amor, possamos te servir com as nossas vidas. Assim nos abençoa, nos guarda, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre ti e que Ele te capacite a você ser aquele que abençoa com a água fria, com a bênção para aquele que tem sede. Que assim Deus esteja contigo, para que você seja bênção para outros. Amém. Nós agradecemos a todos que nos acompanham nesse tempo, a todas as pessoas que colaboraram, e que Deus dê a ti um abençoado dia, uma abençoada semana. E agora vamos ouvir o hino final.